No Ano Internacional da Química, nós aprendemos muito nesse workshop. Professor Ernesto, a importância do Ano Internacional da Química e desse evento em questão. Então, a proposta da Unesco, quando propôs que 2011 fosse o Ano Internacional da Química, é justamente para chamar a atenção para o público em geral, para as pessoas, da importância que a química tem para elas. Que perceba, de uma forma geral, as pessoas quando pensam em química, pensam sempre numa química, num aspecto negativo da química, né? A única exceção é quando a mulher vai ao cabeleireiro, né? Daí a química completa é a melhor. Mas de outras formas, sempre se pensa ou se fala, aquele produto tem alguma química, e se vê nisso um sentido pejorativo. Tá? A verdade é bem outra. A verdade é que a química está tão perto da gente, está tão íntima com a gente, que a gente já não vê mais a química. Quer ver? Pensa de manhã. Quando você acorda, você pega um creme dental. A composição do creme dental é um composto puramente químico, com uma série de componentes, entre outros, que vão ajudar a tirar os resíduos que estão sobre os esmaltes do dente, com outros aditivos que vão melhorar a resistência dos dentes à cárie, tá? Com outro aditivo ainda que vai melhorar aquele hálito de ter ficado muitas horas com a boca fechada. Então esse é um produto químico extremamente complexo, faz parte do seu dia a dia, te dá uma comodidade de vida, te permite interagir muito mais facilmente com outras pessoas e você não sabe que aquilo é a boa química. Tá? Um outro exemplo, por que é que não se deve lavar o cabelo com sabonete? Na verdade, se lava com shampoo. E o shampoo, ele arde nos olhos da mesma forma que o sabonete, mas o shampoo, ele é completamente diferente do sabonete. O sabonete, literalmente, com o passar do tempo, estraga o cabelo, porque ele tira uma camadinha. A composição proteica do cabelo acaba sendo modificada pelo sabonete, mas não o é pelo shampoo. Ou mesmo na época que, pelo menos mais antigamente, que as mães da gente trincavam os dedos de lavar a louça. Por quê? Naquela época, o detergente que se usava era um detergente que tirava a camada de gordura que existe sobre a pele, fragilizava a pele e trincava. Foi só trocar por detergentes de pH neutro que esse problema acaba. Isso assim para falar da coisa mais cotidiana, que é o processo de limpeza das pessoas, né? Mas a gente pode espalhar isso assim por uma quantidade grande de exemplos, né? A comodidade de ter um celular, por exemplo. Todo mundo gosta de um celular e todo mundo fica bravo quando a bateria termina, tá? Cada vez mais a bateria dura mais. Por que que ela dura mais? Porque a química na preparação dos materiais de bateria está sendo continuamente melhorada e essa melhoria se traduz em produtos mais leves, de maior duração e também hoje já existe a grande preocupação de impacto ambiental. Aqui cabe uma coisa que, na minha opinião, é muito importante se expressar. A gente vive hoje melhor do que vivia há 100 anos atrás. A gente vive mais, a gente vive com mais saúde. De uma forma normal, a química está envolvida com muitos desses processos, tá? E, para que a vida daquelas pessoas que ainda não é tão boa, que é uma parte significativa da humanidade, melhore, a gente não precisa de menos química. A gente precisa de mais química, mas é dessa química construtiva, dessa química que faz a vida das pessoas se tornar melhor. E claro que cada vez mais a gente tem que se preocupar também com o resíduo que essa grande quantidade de pessoas que formam a humanidade estão gerando. De novo, são os processos químicos que vão melhorar essa parte do tratamento dos efluentes, da sua eliminação, seja por reação química, seja por acondicionamento adequado e talvez mais que isso, pelo desenvolvimento de novos processos que gere pouco resíduo ou resíduo algum no limite dos casos, tá?
Por aí passa, por exemplo, mesmo questão da energia, né? É o essencial para a humanidade hoje viver como vive numa casa com ar-condicionado, geladeira, televisão, é a energia elétrica para se deslocar a gasolina do carro. Então, de uma forma normal, no mundo, menos no Brasil no caso da energia elétrica, mas no mundo isso tem um alto impacto ambiental. Então, hoje, um outro grande tema que está sendo tratado por químicos, claro que por outros cientistas de outras formações também, mas principalmente por químicos, é o desenvolvimento de novos materiais para que a gente tenha processos de utilização de energia muito mais eficientes, para que se torne viável a utilização da luz solar na produção de energia elétrica, da mesma luz solar na parte de remediação de efluentes contaminados, para que se torne viável a utilização dos ventos, para que se torne viável a utilização do biocombustível, que tem um impacto ambiental muito menor do que os combustíveis fósseis, né? Então, todos esses processos, eles vão ser melhorados continuamente por cientistas da área da química, né? Ou pelo menos, é importante dizer que hoje também a gente já não pensa mais a química como uma coisa isolada do resto da ciência, da física, da matemática, ou mesmo da engenharia ou da biologia, tá? Então, a gente vê a química num contexto mais amplo, mas a química tem uma participação fundamental em tudo isso. E era isso tudo que a gente precisa começar a contar para as pessoas, tá? Por isso que eu insisto, né? Talvez mais importante que esse evento é cada um de nós que gosta muito de química, que vive de química, que trabalha a química, começar a contar para as pessoas que estão perto da gente, que não têm essa mesma oportunidade, quão importante a química é para a vida de cada um de nós. A professora Arlene Correia, que é chefe do departamento, sabe bem explicar a importância do Ano Internacional da Química e desse evento em questão. O Ano Internacional da Química foi eleito pela ONU, na verdade a Unesco e o PAC que estão organizando, em 2011, por causa do centenário do Prêmio Nobel de Química da Madame Curie, que era uma polonesa que trabalhava na França. Ela e seu marido desenvolveram todos os primeiros estudos com a radioatividade. E ela ganhou em 1905 o Prêmio Nobel de Física e em 1911 o Prêmio Nobel de Química. Então ela foi a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Química e foi a primeira cientista no mundo a ganhar 2 prêmios Nobel. Então, em homenagem a Marie Curie, a Unesco então elegeu o ano 2011 para celebrar o Ano Internacional da Química. Em nome dessa homenagem da Marie Curie, um dos temas principais do ano é discutir o papel da mulher na ciência. Porque depois de Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar, a segunda foi a sua filha, que também trabalhava com radioatividade, e depois disso somente 2 outras mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Química. Então, desde a história, somente 4. E isso é muito pouco, né? Então, um dos temas principais desse Ano Internacional da Química é se discutir o papel da mulher, como que a mulher deveria ter mais influência em todas as posições da ciência, não só fazer ciência, mas também atuar nos setores de comando, nas direções que coordenam os programas de ciência, né? Não só em química, mas na ciência como um todo. Agora, a professora está à frente de vários temas, de várias linhas de pesquisas, né? E assim, professora, de que forma a professora poderia me ilustrar a produção científica do seu departamento? Então, um dos temas também que está como tópico principal para a discussão do Ano Internacional da Química é a questão da sustentabilidade. A sustentabilidade em todos os níveis e a química, principalmente a questão de métodos químicos que não agridam ao meio ambiente, ou que pelo menos evitem a contaminação ambiental. Esse tipo de área que a gente trabalha é o que a gente chama de química verde. Né, você fazer uma química que respeite o meio ambiente, né, que polua menos e que evite causar resíduos, né, deixar resíduos no meio ambiente. Essa é uma linha de pesquisa no Departamento de Química bastante atual. Nós temos vários professores trabalhando na área de catálise, na área de métodos verdes, né, o que a gente chama de métodos ambientalmente corretos. Agora, nós podemos esperar muito da química para a vida, para o futuro? A gente sempre contou com a química, né, desde que o mundo é químico, né? Quando a gente vê as pessoas falando, como é isso que é um produto orgânico, não contém química, isso é uma mentira, né? Porque se ele existe, ele é químico, né? Tudo é formado por átomos, moléculas, portanto, tudo é químico. Então, a química sempre contribuiu para a humanidade. E agora,
talvez pelo incentivo que a Química teve com esse Ano Internacional da Química, pela divulgação da sua importância, a gente espera que a sociedade entenda o papel da Química. Na verdade, a Química sempre colaborou e sempre vai, né, contribuir para a sociedade, e a sociedade é que não enxergava a Química com bons olhos. Então esse foi um dos motes do Ano Internacional da Química, mostrar para a sociedade os benefícios que a Química traz para a sociedade, não o lado negro, o lado, né, de malefícios, né, de poluição, de contaminação ambiental. A Química até nisso está atuando, né, está atuando no lado de métodos ambientalmente corretos. Então até esse lado menos bonito, digamos assim, da Química está sendo evitado agora. Então, claro que a sociedade pode contar com a Química, sempre contou e vai continuar contando, e a gente espera, nós químicos, que a sociedade veja a gente com outros olhos depois desse ano. No Ano Internacional da Química, um livro está sendo lançado, um livro sensacional, a qual a professora Vânia sabe bem explicar, autora desse livro. Professora, o que a professora aborda nesse livro e de que forma a gente pode entendê-lo? Bom, esse livro ele trata principalmente da inserção da dimensão ambiental na formação de profissionais da Química, especificamente do professor de Química. E o que é que esse profissional tem que pensar e entender? O que de fato se entende em várias áreas por sustentabilidade, principalmente na Química, como se pensa a educação hoje, em todos os níveis e modalidades. Então, basicamente, é uma discussão que vai nessa direção, das diferentes abordagens, com essa grande temática da sustentabilidade socioambiental. Agora, a professora espera com isso alcançar vários públicos, principalmente o mundo da ciência. Eu acho que o cientista pensa à medida que ele reflete em temas tão singulares como aqueles que você escreveu. Sim, a ideia é derivada de uma pesquisa, mas também divulgar o que se acredita, de acordo com outros estudos que também deram conta de embasar toda uma discussão teórica, o que de fato é importante que a universidade reveja e as outras instituições de ensino, como as instituições de educação básica, mas também os centros de divulgação científica, os museus, que são relativamente poucos, existem muitos bons, inclusive aqui em São Carlos, o CDCC, o da USP de São Paulo também, mas há necessidade de que haja maior divulgação dessa ciência, que é a Química, que se pensa mais cuidada e cuidadora desse nosso lugar, do nosso ambiente, e as pessoas fazem parte desse ambiente, óbvio. O professor Juan sabe bem a importância do Ano Internacional da Química e principalmente os temas que aqui foram abordados. Professor, qual a importância de se debater química no Ano Internacional dela? Sí, bueno, como químicos tenemos la obligación de dar a conocer lo que es la química y las posibilidades que tiene para la sociedad. Y en el acto de hoy, pues hemos tenido una visión muy global de diferentes ámbitos de la química, ¿no? Desde la química orgánica, química analítica, la química teórica, y ha sido una oportunidad única para que los estudiantes y profesores de la universidad tengan esa visión global de lo que es la química y lo que puede aportar a la sociedad. No caso da Espanha com o Brasil, de que forma está vendo essa interação, essa integração no mundo da ciência, das pesquisas entre Brasil e Espanha? Como se dá isso e quais as considerações do professor a respeito da qualidade dessa ciência que está sendo desenvolvida? Sí, bueno, desde muchos años hay una gran colaboración entre universidades brasileñas y españolas. Yo creo que esto va a seguir aumentando, ¿no? Y hay que decir que en el ámbito de la química aquí en Brasil hay realmente unos grupos muy potentes que están en la frontera de conocimiento en ese aspecto. Nesse aspecto, o professor também entende que a química contribui muito para a vida, para a qualidade da vida, para o desenvolvimento da ciência. De que forma o professor entende isso? Sí, bueno, Watson, que fue un premio Nobel, dijo que la vida era simplemente química, ¿no? Entonces, la química se debe entender como la ciencia central en la que convergen el resto de ciencias naturales como la biología, la física, las matemáticas.
Professor Alberto, a importância da química para o desenvolvimento da ciência. Bueno, la química tiene una característica muy importante y es que tiene muchas cosas en común con otras ciencias, en el sentido de que, por un lado, intenta responder a preguntas fundamentales acerca de la naturaleza del universo. Y también pues tiene una evidente influencia en la vida diaria. Pero aparte, la química tiene una característica única, que es la que es capaz de generar continuamente el objeto de su propio estudio. En general, la biología estudia los sistemas vivos que ya conocemos, o la geología los minerales y la física, etcétera. Pero la química, con la facultad de síntesis, de generar nuevas moléculas y nuevos materiales, ofrece unas perspectivas que outras ciencias pues no tienen. Nesse caso, o Ano Internacional da Química vem a calhar, ele vem a mostrar para o mundo a importância da química para o mundo e para a vida. De que forma o professor entende? Bueno, sí, yo creo que es una iniciativa, digamos, ha sido una iniciativa muy importante, pero que el valor que tiene es el de iniciar un proceso que tiene que continuar de forma intensa para concienciar a la sociedad de la necesidad de que se vayan formando nuevos químicos con una cualificación profesional cada vez mayor, porque esto, al fin y al cabo, siempre redundará en beneficio de la sociedad. No Ano Internacional da Química, o professor Edson Leite lança um livro que aborda temas importantíssimos, principalmente as pesquisas voltadas para a química. Professor, o livro que o professor está lançando hoje, quais os aspectos que ele aborda, de que forma o professor tentou entender a química dentro desse livro? Esse livro é um livro voltado para estudos físico-químicos, químicos, de como entender o crescimento de cristais e nanocristais e como esses cristais e nanocristais se arranjam. Né? É um livro que a gente tentou fazer desde os fundamentos básicos até chegar na aplicação. Né? E do ponto de vista didático, né, é um livro que a gente trabalhou no sentido de ter uma ferramenta para alunos de pós-graduação. Como o assunto de nanotecnologia é um assunto relativamente novo, o que a gente foi tentar é usar toda a nossa experiência, toda a nossa atividade nessa área, e tudo isso culminou nesse livro. Né? E é muito interessante que a gente está conseguindo lançar ele justamente no Ano Internacional da Química. É um livro que está sendo publicado pela Springer, em inglês, e está sendo lançado mundialmente, né, no dia 30 desse mês. Né? Então é um livro que a gente não só está contribuindo para a ciência no Brasil, mas para o Ano Internacional da Química. Agora, professor, são muitos anos de pesquisa, muito tempo ministrando aulas, seminários em congressos nacionais e internacionais. Como que um pesquisador que se dedicou tanto para a ciência brasileira, nesse momento, no Ano Internacional da Química, lançando esse belíssimo livro, se sente? Olha, é uma etapa importante da carreira que a gente cumpre. Né? Você escrever um livro, né, é uma coisa pesada, mas que vale a pena. Por quê? Porque você está contribuindo de uma forma duradoura para a ciência. Um livro é uma ferramenta que você tem que durar no mínimo 10 anos. Né? E esse tipo de contribuição você tem que ser muito sólida. Conhecimento tem que ser sólido, ou se não está sólido, você tem que solidificar. E é isso que a gente tentou fazer. E é essa, acho que, a contribuição nossa. Transformar pesquisa de laboratório em conhecimento sólido que vai contribuir no futuro. Todo livro tem uma dedicatória. Normalmente a dedicatória é para as pessoas que contribuíram para que isso acontecesse. Ou melhor, uma obra acontecesse. Eu queria saber quais foram as dedicatórias, ou pelo menos o fundamento dela. Olha, sem dúvida, a maior dedicatória
para os meus grandes colaboradores, professor Elson, professor José Arana Varela. São duas pessoas que me iniciaram na iniciação científica, na vida acadêmica, né, e na ciência. E eu acho que, na realidade, esse não é um livro que eu e o professor Cauê escrevemos, né? É um livro que o professor começou com o professor José Arana Varela e o professor Elson Longo. Então tenho certeza que se tem duas pessoas que merecem uma dedicatória, são esses dois grandes pesquisadores brasileiros. A química é um ponto extremamente importante, porque desde o momento que a pessoa levanta de sua cama, ele já começa a sentir a química. Por quê? Ele vai escovar os dentes, vai usar o sabão, tudo isso é química. A comida hoje em dia é preservada com produtos químicos. Quando ele entra no seu automóvel, o automóvel é de aço. O aço passou por uma série de reações químicas que nós passamos do minério ao ferro ao aço. Então, como você vê, no cotidiano nós andamos o tempo todo manipulando, analisando e vendo a química. A química nós não sentimos, porque ela já está dentro da gente. O ser humano é um grande processo químico. Quando esse processo químico para de funcionar, o ser humano deixa de existir. Agora, o lançamento do livro do professor Edson Leite também é uma obra singular. De que forma o professor entende isso? O professor Edson Leite, ele é um especialista muito importante hoje em dia no mundo na parte de nanotecnologia. E esse livro que ele está lançando, procurando o entendimento, porque o entendimento, a compreensão e a criação do saber são etapas. Então, o professor Edson Leite está cumprindo uma etapa para explicar como os cristais formam e como nós poderíamos manipulá-los para obter novos materiais. Então, é extremamente importante esse livro no sentido que ele tem um olhar didático para os jovens pesquisadores que estão chegando para entender melhor qual é a química de cristalização e as propriedades que estão ligadas a esta química. O professor Montanari está lançando uma belíssima obra hoje, em comemoração também ao Ano Internacional da Química. Professor, de que forma o professor compôs essa obra e qual a importância dela? Olha, particularmente no Ano Internacional da Química, é importante ressaltar toda essa divulgação que tem sido realizada no sentido de mostrar para a população de uma forma geral a importância da química, que é a química do nosso cotidiano e que muitas vezes ela passa ao léu sem que nós nos demos conta dela. Lançar essa obra em particular neste ano no que diz respeito ao planejamento de fármacos e particularmente pensando em medicamentos éticos é de fundamental importância, considerando-se que hoje nós vivemos um momento em que medicamentos éticos têm um papel fundamental na manutenção da vida das pessoas. Hoje, quando nós falamos em longevidade, por exemplo, né, quer dizer, o ser humano hoje consegue viver muito mais tempo do que vivia anteriormente, por exemplo. Nós falamos, claro, em meio ambiente sustentável, em meio ambiente limpo, água limpa. Então, quando nós abrimos a torneira, por exemplo, né, e temos lá água potável para beber, e isso tudo vem de processos químicos, quando não de fontes naturais, obviamente. E na área de medicamentos, isso também tem sido de extrema importância, porque os medicamentos têm contribuído de forma ímpar para que as doenças que acometem aos seres humanos sejam tratadas cada vez mais de forma eficaz, com mais segurança, menos efeitos colaterais e passíveis de serem usadas
quando necessário pelas pessoas que fazem uso desses medicamentos. Então essa obra ela tem mais ou menos o objetivo, o interesse de demonstrar que aqui no Brasil também é possível dar uma contribuição para o desenvolvimento de medicamentos éticos com essas características, então de maior eficácia, melhor segurança para as pessoas que vão finalmente, em algum momento da vida, fazer uso desses medicamentos. Com isso, professor, a ciência brasileira ganha, a literatura brasileira ganha, e nós acabamos, como o professor mesmo disse, com essa palavra-chave tão importante, a palavra ética, acabamos mostrando certos valores que nós deveríamos cultuar, passando de geração a geração. Nós podíamos afirmar que a sua obra também aborda aspectos nessa direção? O problema da língua é uma barreira importante hoje. Nós vivemos num mundo globalizado. Em ciência, nós dizemos que existe uma determinada língua que é a língua universal, que é o inglês. Entretanto, é importante observar, particularmente em áreas multidisciplinares como a química medicinal, na produção de medicamentos, planejamento de fármacos, que um primeiro contato com a língua portuguesa, no sentido de identificar os conceitos científicos e tecnológicos inerentes da área, é também de fundamental importância para o entendimento global. É claro que depois, num segundo momento, essa ampliação do conceito ela precisa ser realizada. O fato em si de publicar um livro nessa área, na língua portuguesa, gera uma outra característica extremamente importante, porque como se trata de uma área multidisciplinar, como eu comentei, nós precisamos de vários especialistas. Então nós temos vários especialistas deste país, aqui da UFSCar, da USP, do Rio de Janeiro, Pernambuco e vários outros estados brasileiros, contribuindo para o melhor entendimento dessa área tão complexa, em benefício dessa questão fundamental que é o desenvolvimento de fármacos éticos. Kleber Cicrala, Ano Internacional da Química.